E antes de ler, vamos repetir estas duas expressões. Quando somos lembrados, nos recordamos. Quando não somos lembrados, facilmente nos esquecemos. Vejam o que está escrito na palavra. Vamos ler. Pois, é 2 de Pedro, é que lá está escondido, não consigo ver. 2 de Pedro 1:12. Vamos ver. Por isso, não deixarei de exortar sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Aleluia. Amém. O que é que Pedro quer nos falar? Olhando para aquilo que são estas duas expressões, Pedro nos recorda, Pedro nos faz lembrar, Pedro, ele enfatiza a importância de se lembrar das verdades de Deus. Aleluia. Não apenas as verdades de Deus, como a mensagem de Deus em cada dia na nossa vida. Para um verdadeiro crente, aquele que vive permanentemente com Deus, todos os dias Deus fala na sua vida. Todos os dias. Todos os dias Deus fala. E em algum momento, quando fala, fechamos os ouvidos, ou fazendo de conta que não é isso. Quantas vezes você vem no seu espírito alguma coisa te repreender, e você é meu pensamento. Você está fazendo mal, por exemplo, e vem uma palavra da verdade dentro do teu coração, da tua mente, sobe até a tua mente e te visita, e em algum momento te massacra com relação àquilo que estás a fazer, porque você tem a consciência de que tu és o Filho de Deus. Ficas massacrado. E Pedro, nesta passagem, ele está dizendo: esta mensagem que está no teu coração é uma mensagem que tu conheces. Amém? É uma mensagem de Deus que tu conheces. Não é porque tu não conheces, conheces essa mensagem. Só que tu estás em luta entre cumprir a mensagem que está a chegar no teu coração e cumprir aquilo que é o teu próprio desejo. Então, por isso que ele fala estas palavras. Pedro não era um esquecido. Pedro era uma pessoa que viveu permanentemente com Deus. E ele teve momentos também de luta dentro dele em relação ao cumprir o que é a vontade de Deus. Todos nós nos lembramos quem foi Pedro. Pedro foi aquele que em algum momento teve o quê? Não vamos dizer oportunidade. Teve um tempo em que ele negou ao seu Senhor. Qual é a verdade? Teve sim. Foi uma luta.
Mas à medida que ele vivia com Jesus, ele ia aprendendo, ele ia consumindo aquilo que é verdade. Daí, amados, que é muito necessário para nós, como filhos de Deus, vivermos permanentemente com Cristo. A Bíblia diz que Jesus, ele está escrito isso no João 6,35, onde Jesus se qualifica como comida. Olha a verdade. Está escrito: eu sou o pão da vida. É isso que está escrito? É. Jesus é o pão da vida. Quando nós olhamos para o pão, nós olhamos apenas como este pão que está aqui simbolizado, ou aquele pão que a gente compra todos os dias na padaria. Mas no sentido genérico, a palavra pão significa alimento. Um alimento que nos sacia a nossa fome de todos os dias. Aleluia. Amém. O alimento que sacia a nossa fome de todos os dias. Então Pedro, quando olha para Jesus, olhou ele como pão, olhou ele como... Estou a falar de João, estou a falar de Pedro, aqui estamos com Pedro. Olhou para Jesus como aquele que pode suprir as suas necessidades pela verdade que saía da boca dele. Aleluia. Amém. Somos lembrados ainda mais. Vamos pegar a Bíblia. Desculpa. Vamos ler em Romanos. Em Romanos, capítulo 8. Versos 28. Romanos 8, versos 28. O que está escrito? Desculpa. O que está escrito? Mas não tenha preguiça de ler a palavra, porque a palavra é a vida. Não espero ouvir o que eu quero dizer. Leia a palavra. O que está escrito? Sabemos todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Temos que repetir? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que a palavra quer nos fazer lembrar? Quem ouviu o testemunho deste jovem, Mano de Nampula? Pode levantar o braço. Quem ouviu atentamente? Obrigado, mano. Quem ouviu atentamente? Infelizmente os outros não estavam. Mesmo estando, não estavam. O que seria quando ele testemunhou, a igreja estava cheia. Acredito que todos estavam. Com exceção de um ou dois ou três que chegou atrasado. O amado acompanhou, amado, todos nós acompanhamos o que aconteceu com ele. Acompanhamos? Amém. Tudo o que aconteceu com ele. E a Bíblia diz: tudo contribui. Esse tudo é o quê? São coisas boas, são também coisas, como dizem os brasileiros, coisas ruins. Ou não?
todas essas coisas aconteceram na vida dele. O desânimo, entre aspas, porque depois apanhou uma aceleração mais tarde para não desanimar. Aleluia. Amém. Tudo isto acontece na nossa vida, na vida de cada um, na vida no sentido do lar, na vida na igreja. Acontece tudo. Aleluia. Amém. Faz o quê? Acontece tudo. Mas a Bíblia diz que todas essas coisas vão contribuir aonde? Na tua vida, para que Deus seja glorificado. Glória a Deus mesmo. Deus é glorificado nas coisas boas, Deus é glorificado nas coisas más, porque através dela Deus nos ensina alguma coisa. Por isso que a Bíblia diz: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. É preciso você amar a Deus, para que essas coisas, na verdade, sejam coisas que contribuam para o teu bem. Não apenas amar e dizer que o meu foco é Deus. Aleluia. Amém. Graças a Deus, desculpa, amado, ter que fazer a pregação em teu nome, mas é aquilo que Deus está colocando no meu coração. Os amados viram o que fez com que a vida dele fosse virada a 360 graus. Viram? Viram não? Ouviram? É que ele fechou os seus olhos, largou tudo, focou-se em Deus. Amém. Aleluia. Amém. E todas aquelas coisas que estavam a acontecer com ele, aquilo que era suposto a ser maldição, aquilo que era suposto a ser derrota, transformou-se em vitória. Amém. Aleluia. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Tudo contribui, né? Mas é preciso que tu estejas na presença do Senhor. É preciso que tu estejas focado em fazer a vontade de Deus na tua vida. Glória a Deus. E é da vontade de Deus. Diga comigo, é da vontade de Deus. É da vontade de Deus. Que todo membro em comunhão. Todo membro em comunhão. Participe na comunhão. Participe na comunhão. E no partir do pão. E no partir do pão. Vamos repetir? É da vontade de Deus? É da vontade de Deus. E todo membro. E todo membro. Veja a expressão que segue. Em comunhão. Em comunhão. Membros há muitos, mas em comunhão também pode haver muitos. Mas existem membros que são membros, mas que não estão em comunhão. Comunhão com quem? Primeiro, com Ele, Cristo. Segundo, com o próximo, o seu irmão. Aleluia. Amém. Por isso que nós estamos aqui, para celebrar a ceia do Senhor. E podemos dizer: Senhor, nós fazemos parte de Ti. E nós também fazemos parte dos outros, neste corpo grande que se chama o corpo de Cristo. Aleluia. Amém.
Não é novidade nenhuma, os irmãos que estão aqui, de que nós estamos perante a ceia. Não é novidade. Principalmente para o membro em comunhão. Não devia ser novidade. Porque o membro em comunhão é suposto a ter maturidade. Aleluia. É suposto ter maturidade suficiente para entender as coisas de Deus. Se ele chegou a membro, é porque em algum momento passou por fases de aprendizado, fases de ensinamentos, que lhe qualificou como membro em comunhão. Então essa pessoa não é uma pessoa qualquer. Não estamos a fazer distinção, mas estamos a dizer, em termos de conhecimento das coisas espirituais. Não é uma pessoa qualquer. É uma pessoa suficientemente preparada. Aleluia. Amém. Diga ao teu irmão, a ceia é para os maldotas. A tradução de Madonna em alguns é ancião, não é verdade? Em alguns também a tradução de ancião é quando alguém tem uma certa idade bem avançada. Esquecem de um pormenor aí, experiência na vida. Esquecem. Então, esse Madonna que estou a referir é aquele que é experimentado nas coisas de Deus. Aleluia. Amém. É Madonna isso. É maduro espiritualmente para poder distinguir o que é a vontade de Deus, o que é a vontade dos outros. Não é apenas uma reunião em que nós estamos, participamos, comemos neste pedaço, bebemos neste cálice, ainda que pouco, mas poucas vezes a gente nem tem durante a semana. Mas quando a gente está aqui, a gente aproveitamos tomar um pouquinho deste suco. Mas isso é muito mais daquilo que nós estamos a pensar. Nós estamos a dizer, Senhor, estamos contigo. Nós pertencemos a Ti. Nós vivemos para Ti. Nós queremos que a Tua vontade esteja ela a ser exercida em nós. Porque uma das intenções de Deus é ver a vida do seu Filho Jesus refletido na vida do seu povo. Aleluia. O que é isso ser refletido? É nós nos vestimos, não sei se é vestir, ou revestir de tudo quanto é o caráter de Cristo em nós. Por isso que nós somos chamados de discípulos. Aleluia. Então, a palavra nos lembra isso. Que todas as coisas contribuem para o bem. Não queria levar muito tempo. Se levar, por favor. Podemos visitar a palavra de Deus. No livro de primeiro vamos ver os 1 Coríntios. Aquele livro sobejamente conhecido que nós usamos para ler. 1 Coríntios capítulo 11, versos 23.
Podemos ler o que estava lá escrito. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão. Verso a seguir, 24. Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Podemos saltar para 26. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém. Todos nós entendemos que, através do apóstolo Paulo, que foi o homem que recebeu da parte do Senhor a graça e entendimento acerca da ceia. Ele diz: eu recebi do Senhor. O que é que ele recebeu? Pode perguntar ao seu nome. O que é que ele recebeu? Ele recebeu o pão. Ele recebeu o cálice? Não. Ele recebeu instruções. Aleluia. Amém. Paulo recebeu instruções para instruir os outros acerca da ceia, acerca do significado do pão, do vinho e mais coisas. Só que Paulo é o mesmo que ele recebeu quando ele teve um encontro com Jesus. Recebeu outras instruções, primeiro para a sua vida. E ele, quando começa o seu ministério, recebeu instruções para instruir os outros. Então, gostaria que os amados pudéssemos pegar a Bíblia, 1 de Coríntios. Capítulo 1, versos 10. Se vocês acharem e quiserem, podemos dizer que é um subtema, como vocês gostam de tema, é um subtema que diz assim: a vida cristã em comunhão ou em comunidade. Nós aqui estamos a usufruir de uma vida cristã em comunhão, em comunidade. Ouvimos o que nós podemos ouvir, as maravilhas de Deus a serem feitas, produzidas na vida dos irmãos fiéis a Ele. É porque nós estamos em comunhão. Não estamos em comunhão. É outra coisa. Estamos em comunidade. É outra coisa. Não havíamos de ouvir essas coisas lá fora no caminho. Porque lá fora no caminho não é o lugar próprio, não é o lugar certo, onde se encontram os filhos de Deus e na igreja. Aleluia. Amém. E o desejo de Deus é que a vida cristã em comunidade seja vivida de harmonia com os princípios de Deus. O que nós vamos encontrar aqui nestes versículos
São características de uma igreja dividida, que não é a vontade de Deus. Vamos ver um pouquinho. Vamos ver? Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, não de dissessões, antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Vamos ir mais adiante? Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado, você contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Mais adiante. Está Cristo dividido? É uma pergunta. Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome do Paulo? Podemos parar por aqui. Não queríamos levar muito tempo. Aleluia. Amém. A igreja do Senhor, esta igreja que está hoje reunida para celebrar a ceia, celebrar a comunhão, ela não pode viver dividida. Vamos entender? Ela não pode, não, talvez não dizer não pode, não deve, porque a possibilidade está entre nós. Mas um dever é uma obrigação de alguém. Deus está dizendo que a minha igreja não pode estar dividida. Sejam todos do mesmo pensamento. Qual é o mesmo pensamento? Que adoramos o mesmo Jesus que nos salvou. Aleluia. Amém. Que algum dia cada um de nós irá na presença dele e será cobrado daquilo que ele fez enquanto estiver vivo. Aleluia. Amém. Fez como? Pelos atos, por mais coisas. Então hoje temos a oportunidade, diante desta mesa, de dizer: Senhor, vamos aqui, nós queremos refletir o amor que tu refletiste para conosco, amando-nos uns aos outros. Aleluia. Porque cada um de nós aqui faz parte deste corpo. Cada um de nós aqui não pode viver de uma forma isolada. O que é costume de alguns, nós somos muitos, de alguns, viverem isolados numa comunidade cristã. Esperar que alguém venha bater a ti. O que está acontecendo? Não, na comunidade não é isso. A Bíblia diz que eles partiam juntos do pão e apresentavam as dificuldades, tudo isso. E em comum as coisas eram solucionadas. Aleluia. Glória a Deus. Rapidamente, João 13. Rapidamente. 5 minutos, meus amados. Eu vos peço. João 13, só vamos ler essas passagens. João 13, 34, 35 também. O que eu quero dizer com estas palavras é que a vida cristã deve ter um marco. O marco de uma vida cristã é o amor. Aleluia. É o amor.
Vamos ler rapidamente. E a contar os 5 minutos. Novo mandamento vos dou, que vos faz. Versículo seguinte. Disto que sois meus discípulos, se vos amardes uns outros. Aleluia. Aleluia. A igreja do Senhor está aqui. Esta igreja que está suposta a subir quando Ele voltar. Os princípios divinos de uma igreja verdadeira estão aqui. Porque a ceia era para além do amor, além de outras coisas, a esperança que nós aguardamos da vinda dele para vir buscar a sua igreja. A pergunta: que igreja? Que igreja? Sim, igreja de Cristo. Qualidades dessa igreja são estas. Aleluia. Amém. Mesmo Paulo, que foi dado a graça de instruir a muitos, e em Romanos 12, 18, é só para lermos como faltam 3 minutos. Consumimos 2. É só ler. O que é que a Bíblia diz? 12, 18, 19. Chega. Deixa eu ver. Se for possível. Veja a primeira palavra. Se for possível. É uma possibilidade. Mas também sabe-se que é possível. Está-se a dizer, se for possível para ti, para Deus é possível. Aleluia. Se for possível, quando estiver fora, faça o quê? Tem paz com todos. Verso seguinte: não vos vingueis a vós mesmo, amados, mas dai lugar a ele, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Aleluia. Isso tem sido comum nas nossas vidas, né? Somos preocupados, mas nem queremos saber se foi por engano que as palavras saíram, porque a Bíblia diz que na multidão de palavras não falta engano, não é verdade? Em algum momento a gente fala com o irmão e percebemos como nós percebemos, né? E aí, acionamos o motor. Esse motor não é um motor de bem. E aquilo nos massacra, não é verdade? Nos massacra. E preparamos o momento certo para nos vingar. Há de me ouvir, há de me conhecer, mas há de me ouvir e há de me conhecer. Agora a pergunta é: há de me conhecer com quem? Aí é que é. Vai de conhecer com o Filho de Deus? E Deus diz assim: vocês podem irar, são humanos, mas não pecam. Guarde que a vingança seja dele, o Senhor. Aleluia. Há pessoas que não querem saber, eu vou me vingar. Vamos dizer assim: Deus tenha misericórdia de nós. Que escapemos dessas coisas.
principalmente neste tempo, em que está tudo prestes para Ele voltar, para vir buscar a sua igreja. Vou fazer 2 perguntas, depois vamos orar. Que tipo de igreja almejamos ser? Essa é a primeira. A segunda, que tipo de discípulos somos? Essas 2 perguntas não vão ser respondidas aqui, vão ser respondidas lá no esconderijo, quando nós estivermos no nosso relacionamento com Deus, o nosso contato com Deus, na presença dele. Nos colocaremos. Aleluia. Glória a Deus. Neste momento em que estaremos descendo para a celebração, a ceia, é necessário que cada um de nós faça uma autoinspeção e veja lá por dentro aquilo que vocês não veem de mim e aquilo que eu não vejo de vós, mas que há um que vê, chama-se Jesus. Então vamos dizer: Senhor, queremos renovar o nosso relacionamento, a nossa aliança contigo. Então me ajude eu a deixar tudo isso que me atrapalha. Vamos orar. Aleluia. Bendito seja teu nome, Senhor. Bendito seja tu, ó Senhor do Shalom. Ó Jesus. Reconhecemos o sacrifício que o Senhor fez por nós. Um sacrifício voluntário, porque nos lembramos naquela reunião magna lá no céu, quando Deus do universo perguntou: a quem eu enviarei? O Senhor diz: eis aqui, Pai, envia-me a mim. E no seu envio para a terra, o Senhor tinha um propósito. Um propósito que é de nos ensinar a voltarmos para o Pai. Um propósito que é de nos levar a levarmos uma vida do reino dos céus. Obrigado, Eterno, porque o Senhor fez isso por nós. E hoje apenas estamos nos recordando. Nós queremos, Senhor, renovar o nosso relacionamento contigo. Nós queremos dizer: sim, somos discípulos teus. Mas para que isso aconteça, que isso seja dito, é necessário que algo seja visível em nós. Amor, amando uns aos outros e amando a Ti acima de todas as coisas. Em algum momento o Senhor aparecem coisas que nos atrapalham, que atrapalham a nossa caminhada, que atrapalham o nosso relacionamento. E a Tua palavra, Senhor, nos diz que aquele que com a sua boca confessa o Senhor é justo, é fiel para perdoar e ainda mais para purificar os nossos pecados. Senhor, purifica-nos, limpa-nos, quebra tudo quanto não é teu, Senhor, através da conversão do Espírito Santo da nossa mente,
nossos corações. Obrigado, eterno Senhor. Queremos encher, Senhor, celebrar esta vitória com uma consciência livre de toda condenação, com uma consciência livre de todo o pecado, Senhor. Segurou neste momento, pois queremos que, através deste ato, o Senhor seja glorificado em nossa vida, na vida de toda a igreja. Amém.